Olá, José da ProDJ. Hoje trago um tema muito comum no DJing, loops e cue points. O que são? Para que servem? Onde devo gravá-los? Como utilizá-los tecnicamente e estrategicamente? Se queres saber as respostas a estas perguntas, fica connosco nos próximos minutos. Se és DJ ou estás a começar, com certeza já te deparaste com estas funcionalidades no software ou equipamento. Vamos então começar pelos cue points, e mais à frente neste vídeo abordaremos os loops. Cue points são pontos ou localizações que podes gravar nas tuas músicas. Existem diferentes tipos e todos eles têm particularidades muito distintas. Cue, Memory Cue e Hot Cue são os tipos de ponto que podes encontrar no equipamento profissional da Pioneer DJ e respectivo software da marca Rekordbox. No entanto, estes podem ter nomes diferentes noutros equipamentos e softwares de outras marcas. O ponto Cue é o mais comum, serve para podermos voltar a esse ponto sempre que quisermos. Basta ter a música em andamento e clicar no respectivo botão Cue. Podemos encontrar este botão geralmente ao lado do botão Play Pausa no equipamento. Este botão vai também permitir gravar ou mudar esse ponto Cue de sítio para outros locais na música, tendo em consideração que apenas podemos ter um Cue por música. O ponto Cue é geralmente estipulado automaticamente pelo equipamento ou software na primeira batida da música que carregamos, no entanto, vale a pena perceber como funciona. Como podes ver neste botão denominado de Auto Cue, podemos ligar ou desligar esta funcionalidade. Ligar significa que o leitor procura e encontra automaticamente o primeiro som mais alto da música e deixa lá a música parada para nós. Dá muito jeito. Por exemplo, quem trabalha com vinil tem de fazer este trabalho todo manualmente. Se a funcionalidade Auto Cue não estiver ligada, é natural que a música seja reproduzida assim que escolhida e tenhamos de ser nós a parar e gravar esse ponto manualmente na música. Sugiro que tenham sempre esta funcionalidade ativada, a não ser que, por exemplo, gostem de fazer scratch com os primeiros sons das músicas. Nas preferências, podemos também encontrar a configuração da funcionalidade Auto Cue. Encontramos valores em decibéis ou memory. Se selecionarmos qualquer valor em decibéis, significa que o equipamento, ao carregar uma nova música, vai estipular o ponto Cue exatamente no primeiro som que exceder o valor selecionado. E é por isso que geralmente o ponto Cue fica exatamente antes da primeira batida da música. Mas às vezes não funciona tão bem, pois nem sempre o primeiro som alto pode ser uma primeira batida. Na opção Memory, significa que o leitor simplesmente estipula o Cue Point no sítio do primeiro Memory Point. E é sobre este tipo de ponto que vamos falar já de seguida. O Memory Point permite levar o Cue Point automaticamente para diferentes localizações na música previamente gravadas utilizando esta funcionalidade. São pontos que ficam gravados na tua música para utilizares quando quiseres e podem ser gravados no leitor ou através do software Rekordbox antes de exportares as tuas playlists para uma pendrive. Aqui na secção de Memory podes encontrar o botão Memory, Delete e duas setas que apontam para a esquerda e direita. Para gravar o Memory Point, temos de primeiro gravar o Cue Point. Para isso basta reproduzir a música e pausar no local que pretendemos. De seguida, clicar no botão Cue e só depois clicar no botão Memory. E já está. Desta vez visualizamos um triângulo na parte de cima da onda da música que indica que naquele local temos um Memory Point gravado. A qualquer momento podemos então utilizar as setas para saltar entre Memory Points e ou usar o botão Delete para eliminá-los. Depois de gravados, estarão sempre presentes na música. Podemos ter até 10 destes por música. E ainda mais uma particularidade interessante é que enquanto é reproduzida a música nos leitores top da Pioneer DJ, vai aparecer uma contagem decrescente até ao próximo Memory Point. Super interessante para ajudar a identificar o momento exato da chegada do próximo ponto. Este tipo de ferramenta é geralmente utilizada para preparar músicas previamente, gravando localizações interessantes para facilitar o nosso trabalho na hora de tocar. Agora vamos ao último tipo de ponto, e talvez o mais utilizado, o Hot Cue. Os Hot Cues podem ser encontrados aqui e são representados por letras. Os Hot Cues são também localizações que gravamos na música, mas a particularidade destes é que temos geralmente botões dedicados para cada um deles, o que nos permite ser bastante técnicos e criativos. Os Hot Cues podem ter cores diferentes e são geralmente utilizados como guias visuais, ou para chamar instantaneamente secções específicas da música, ou até para praticar finger drumming em rotinas super complexas. Para gravar um Hot Cue, basta ter o leitor parado no sítio que pretendemos e clicar num dos botões Hot Cue. Para eliminar, basta clicar neste botão, ao mesmo tempo que clicamos em cima do Hot Cue que pretendemos eliminar. Neste leitor CDJ 2000 Nexus 2, temos aqui os Hot Cues A, B, C e D, e se clicarmos neste botão, passamos para o segundo banco de Hot Cues, o E, F, G e H. Para voltar ao A, B, C e D, basta clicar neste botão. Neste exemplo vou utilizar os Hot Cues para saltar toda uma secção da música que não pretendo que o meu público ouça e depois vou executar uma rotina de finger drumming para quase fazer um remix ao vivo. Exemplifico.
película, bebé. Esa ya la vi por TNT. Ok, agora que já falámos sobre cue points, vamos introduzir os loops. E falamos sobre eles aqui neste mesmo vídeo, porque na realidade também podemos gravá-los nos anteriormente falados memory points e hot cues. Um loop é uma ferramenta que nos permite meter a música a repetir entre dois pontos, o ponto in e o ponto out. Como podemos identificar aqui neste equipamento, são geralmente dois botões amarelos. Para executar um loop, basta clicar no botão in no local que queremos começar a nossa repetição e clicar no botão out no local onde queremos terminar a repetição. A música não tem de necessariamente estar em reprodução e para sair do loop basta clicar no botão exit, que tem como segunda funcionalidade reloop, o que significa que se não existir um loop ativo, ao clicar voltamos ao último loop que tivemos ativo. Passo a exemplificar o loop de 4 batidas. Ok, então porquê é que deveria acionar o loop? O loop é uma ferramenta que tecnicamente permite estender uma secção da música, por isso poderíamos utilizar, por exemplo, para estender uma introdução curta ou criar um outro de uma pequena secção sem voz. Assim seria muito mais fácil misturar, pois teríamos total controle sobre a duração de cada uma destas secções. Mas cuidado, pois é muito fácil destruir completamente a estrutura da música com uma má utilização desta ferramenta. Embora nós saibamos que estamos dentro de um loop, o objetivo é sempre que o público consiga dançar ininterruptamente dentro de uma estrutura musical previsível. Por exemplo, criar uma repetição num local só porque sim e deixar correr durante um tempo indefinido, sem uma contagem de tempos, compassos ou frases, pode criar um efeito muito negativo para o público, pois não identifica uma base estrutural de tempos ou musicalidade no que estão a ouvir. A minha sugestão é que continues sempre a contar com a música mesmo que estejas no loop. Desta forma, é mais fácil acompanhar a estrutura que deveria existir, tal como se esse loop fizesse parte da música. Continuando. Além da opção de fazer um loop manualmente nos botões in e out, podemos também usar a ferramenta Auto Loop, que podemos encontrar neste botão, que me mostra uma lista de opções de tamanhos de loops que posso selecionar e acionar assim que clicar no respectivo tamanho. Existe também a possibilidade de fazer um loop de 4 batidas, se clicarmos rapidamente neste botão, e se continuarmos a clicar, esse loop será estendido de 4 para 8 batidas. Depois de ativado um loop, podemos encurtar para metade do tamanho ou duplicar esse mesmo tamanho, utilizando os botões das setas presentes na secção dos Memory Points. Como tinha dito anteriormente, podemos gravar um loop para trazê-lo automaticamente utilizando Memory Points ou Hot Cues. Para isso basta ter um loop ativo e clicar em Memory ou num botão de Hot Cue que ainda não tenha nada gravado. E como podes ver, todas estas funcionalidades podem ser usadas para apimentar a tua performance das mais inúmeras maneiras criativas. Em alternativa, utiliza os cue points e loops para reestruturar a tua música ao vivo, de modo a ajudar-te a executar o teu DJ set da maneira que idealizaste. Espero que esta informação te tenha ajudado de alguma forma e se gostaste deste vídeo, não te esqueças de subscrever o canal da ProDJ no YouTube, onde podes encontrar mais vídeos como este. Até à próxima e boas misturas!